Saudações, queridos. Aguardando aqui os irmãos entrar. Deixa eu já saber se eu consigo. O Joel para entrar aqui também. Paz e graça a todos. Mariana entrou, tô vendo aqui. Anderson, Diego, Éder. Bora lá, tá frio, mas tá todo mundo dentro de casa. Dá pra gente fazer uma livezinha rápido. Com a ajuda de Deus. Aguardando o Joel entrar aí. Amém, Mariano? Mariano tá longe de casa, hein? Tá nos assistindo lá do Alagoas. Saudações a todos aí. Se o Joel entra, o convite eu já enviei. Deixa eu dar uma olhadinha no WhatsApp web aqui. Se ele já conseguiu visualizar o convite lá. Pronto, acho que tá entrando aí. Ainda não dá pra ver nada, João. Tá filmando embaixo da tua cama aí. Tá travado, Joel. Os irmãos conseguem me ouvir bem, me ver bem? Tá visível aí? Vou tentar chamar de volta o Joel. Algum problema de conexão. Joel, você vê que tá ruim no Wi-Fi? Coloca no dados, às vezes fica melhor. Vamos lá de... Mariano tá filmando o arado. O Joel filmou o fundo da cama dele lá. Acho que ele tá fazendo a live dele debaixo da cama. Tá muito frio. Te convidei de novo, Joel. É só aceitar o convite pra gente iniciar. O convite deve estar na tua tela aí. O pessoal tá chegando aos poucos. Eu preciso que você entre, meu irmão. Ô, meu pai. Irmãos, a gente pretende nessa live trazer um assunto sobre a antiga aliança e a nova aliança e as dispensações, apontando os pontos bíblicos e como elas atuaram na história e qual dispensação nós estamos vivendo agora e como ela atua mediante aquilo que o Espírito de Deus guia segundo a luz da Escritura. Vamos ver se eu consigo colocar o Joel aqui, tá difícil.
Agora sim, pronto. Santo Deus. Aleluia, hein? Deus eterno. Nunca mais que aparecia estranho aqui, moço. Agora tá bem aí, tá Meu tranquilo? Deus. Amém. Tá me ouvindo bem aí? Tá ouvindo bem. Estamos com 80 pessoas já nos prestigiando. O que num horário desse, num dia desse, num frio desse, e com a moral que nós tem é bastante já. É verdade, com certeza. Já dá, Então, já dá pra glorificar de pé, né? já dá para glorificar de pé. Temos 81 pessoas aí, já é bastante. Num frio desse, eu estaria dormindo. Tem que Mas ter muito amor, né? tem que ter muito amor, muita caridade. Esse povo que está assistindo nós é caridoso demais, é muito caridoso. Sem Eu sombra sempre de aguardo dúvida. chegar no 100, mas às vezes não pode ser que não chegue, né? Mas a gente, Wallace, paz de Deus, amém. Curitiba. Rapaz, Amém. tem gente do lado aí. Temos o Mariano nos assistindo lá de Alagoas, dando moral para nós Ô, lá em Alagoas. top. Maravilha, maravilha. Bom, eu já informei aos irmãos qual era, né, o assunto que nós vamos abordar, qual é o assunto. E, Sim, mas repassar, porque agora estamos com quase 90 aí assistindo, é sobre a antiga e a nova aliança, né? E as 7 dispensações a partir de Adão, né? Após a queda, e a que nós estamos vivendo para a que vai ser eterna, né? Então, perfeito. vou passar para você, você trouxe um materialzinho, pode discorrer, Joel, aquilo que eu falei, de forma simples e didática, o povo que está assistindo nós tem que ser simples igual nós, porque se nós valesse alguma coisa, aí tinha É uns vídeos. verdade? Com certeza. Vai lá, meu irmão. É, Se você quiser saudar o povo aí, o povo te conhecer, seu irmão Joel Sales, de Barueri, fica à vontade. paz e graça a todos, paz de Deus, paz do Senhor, que todos sejam bem-vindos aí. Prazer estar aqui participando junto com o Edu, que já é pioneiro das lives e nos convidou, senti uma alegria de estar passando para todos aí um breve conhecimento. A gente não tem nada na sua plenitude, porque estamos longe disso, mas um pouquinho daquilo que nós aprendemos está repassando aí para que todos nós juntos aí possa adquirir um pouco mais do conhecimento a respeito das alianças que Deus sempre fez com o homem desde o princípio, né? Desde o início da criação, foram 6 alianças que Deus fez, né? E agora nós estamos na última e permanente, que é a nova aliança, que é a da graça, essa através de Cristo ela permanece eternamente, né? Vamos viver nela a eternidade. Dentro dessas 6 do início desde o início da humanidade, Deus sempre se relacionou com o homem através de aliança, né? O homem é uma forma de Deus se relacionar com ele. Aliança significa pacto, né? Mesma coisa que um pacto que Deus faz com o homem. E esse deve ser seguido porque Deus sempre cumpre a parte dele, né? Infelizmente, o homem deixa de cumprir a sua. Então, desde o princípio lá do Éden, a primeira aliança foi a edênica, né? Que é a aliança chamada a aliança da inocência, da onde Deus deu para o homem toda a responsabilidade de cuidar da sua criação e de transcorrer no Éden com toda a sua condição de desfrutar de tudo aquilo que Deus lhe havia proporcionado, e o homem acabou descumprindo o seu papel, né, o seu trato, descumprindo aquilo que Deus havia lhe dito, que não comesse do fruto da ciência, do bem e do mal. E quando o homem errou, pecou, trazendo a quebra dessa aliança, então veio a aliança adâmica, né? A primeira foi edênica da inocência do homem, né? E depois a adâmica, que aí veio a aliança da sentença pelo pecado do homem, mas chamada também uma aliança como se fosse já o princípio do plano de Deus, da sua graça, né? Porque quando o homem cai e erra,
Deus dá a sentença, né, do homem e da mulher, gerando esta aliança como sentença da causa do seu pecado. E aí ele próprio já determina, né, como primeira profecia da boca de Deus, que a semente ele colocaria inimizade, né, quando ele sentenciou a serpente, ele colocaria inimizade entre a semente do homem e a semente da serpente, né? Ou seja, seria a raça humana se tornaria inimigo, o inimigo seria o inimigo se tornaria inimigo da raça humana, né? Ele seria inimigo da raça humana e aí ele dá a sentença, né? Que o descendente da mulher lhe feriria a cabeça e ele lhe feriria o calcanhar, que aí já conclui com Cristo na cruz, né? Que ele foi ferido no calcanhar pela sua crucificação, mas na sua morte e ressurreição ele feriu Satanás na cabeça e lhe tomou todo o império, porque quando diz cabeça é poder, ele tomou o império da morte e venceu o pecado. E aí essa aliança foi feita com o homem, que essa é a aliança adâmica. Depois, na sequência, teve a aliança de Noé, a respeito do dilúvio, né? Que ele fez um pacto condicional com Noé. Noé recebendo essa condição, Deus fez um pacto com ele nessa aliança que ele não destruiria a terra mais com o dilúvio, né? Trouxe como fortificação dessa aliança, como pacto dessa aliança, né? O arco-íris, e que ele não mais inunda a terra com o dilúvio. E é uma breve passagem que a gente não vai entrar em detalhe, tá, Edu? Porque senão tomaria muito tempo. E aqui é mais fundamental mesmo que a gente vai discorrer para ficar um negócio top, é só para que a gente entenda, né, as alianças que foram feitas e para chegar na nova aliança, porque todas elas direcionam para Cristo, né, que é a nossa aliança eterna. E então a gente vai dar só uma pincelada, porque senão fica muito maçante, também o tempo não é o suficiente. E depois da aliança noâmica ou noética, né, que é com o que foi feito com Noé, feito esse pacto, veio a aliança com Abraão, a respeito, que foi o chamado pai da fé, né, a respeito que ele teria sobre si a sua descendência, né, seria abençoada a sua descendência, e da sua descendência física também, já apontando que teria uma descendência que veria o próprio Cristo da sua descendência, né, de Abraão, e fez promessa que ele seria pai de uma multidão de nações, enfim, trouxe para ele essa aliança com Adão. Depois teve uma aliança palestina ou palestiana, que foi quando o povo, isso está escrito em 30 de Deuteronômio, que foi quando o povo, Deus fez um pacto com o povo, que se eles descumprissem a sua lei, eles seriam espalhados pela face da terra, e depois eles seriam trazidos de volta quando eles se convertessem, se humilhassem, e aí Deus o traria e faria deles um único povo, e faria deles uma grande nação, e que eles serviriam a Deus perfeitamente, e dentro dessa aliança já estava incluindo a própria nova aliança, que eles seriam um único povo e que serviriam a Deus com perfeição, que é o que a nova aliança propôs ao povo, que é servir a Deus com perfeição. Depois tivemos a aliança mosaica, que foi a que Deus trouxe para Moisés, lá em cima no Monte Sinai. E essa é uma das mais, vamos colocar, das alianças, dessas 6 alianças, uma das mais principais é essa com Moisés, né, onde Deus criou a lei, trazendo para o povo não só os 10 mandamentos, que são os 10 principais, mas outros 603, que dá no total 613 mandamentos, né, e quem não cumprisse um deles sequer estaria já debaixo de uma maldição. E criou dentro dessa lei também todo o processo de ritual, né? De adoração a Deus, já prefigurando para a graça aquilo que haveria de vir a respeito do próprio Cristo como tabernáculo eterno, né? Está escrito no livro dos Hebreus, eu não me lembro exatamente onde, mas que traria aí como um pacto eterno de um tabernáculo celeste, né?
e Deus trouxe isso a Moisés, onde ele propôs fazer dele o tabernáculo. Nesse tabernáculo serviria para fazer uma adoração, onde teria o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, né? E dentro desse tabernáculo, os sacerdotes ofereciam, tinha a entrada do átrio, tinha a bacia onde eles propunham se lavar, né, o sacerdote antes de entrar para o lugar santo. No lugar santo tinha o candelabro, né, que eram as que deveriam ficar acesas dia e noite, era colocado ali um azeite virgem para que ficasse aceso de dia e de noite. As turmas do sacerdote entravam de tempo em tempo, fazendo todo esse processo. E também tinha os pães da preposição, né? Significava as 12 tribos de Israel. E depois tinha o lugar santíssimo. Nesse lugar santíssimo era só o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano e fazia a expiação de pecado do povo, né? Pelo pecado do povo, uma vez somente, no mês 7, salvo erro, no mês 7, no dia 10 do mês 7 de cada ano, esse sumo sacerdote entrava, aonde lá ficava a arca do concerto, a arca do testemunho, né? Onde carregava dentro desta arca as tábuas da lei, a vara de Arão, que havia florescido, e também o maná como sustentação de Deus ao seu povo no deserto. A vara de Arão significava a escolha de Deus para o povo levítico, né? E os mandamentos, que era a lei que Deus tinha colocado para o seu povo. Sobre esta arca, ela era feita de madeira de acácia, coberta com ouro puro, maciço, e dentro dela tinha esses itens que nós mencionei agora. Em cima dela tinha um tampo de mais ou menos uns 20 centímetros de ouro maciço, que era chamado de propiciatório. Propiciatório significa placar a ira. E em cima desse propiciatório tinha 2 querubins com as asas inclinadas uma para outra, onde era feito todo o processo do espargimento do sangue. E quando o sumo sacerdote ele entrava, ele trazia 2 bodes, que era um bode da expiação, e o outro, agora me sumiu da mente, o outro bode que ele colocava, que era ele degolava e espargia o sangue em cima do propiciatório para aplacar a ira de Deus sobre o pecado do povo. E o outro bode ele colocava as mãos em cima dele como depositando sobre o pecado, e um homem saía do meio da multidão com uma roupa embaixo do braço, nova, e levava aquele bode para fora da cidade, do arraial, soltava para ser devorado por uma besta fera, e ele voltava, passava no rio, se lavava, colocava a roupa novamente e voltava para o meio do povo. Era esse o processo do ritual. E agora me lembrei, bode emissário, era o bode da expiação e o bode emissário, esse bode que era levado para o deserto. E era feito todo esse processo aí, num rápido resumo, era feito todo esse processo de ritual como oferta a Deus pelo pecado do povo. E os próprios sumos sacerdotes tinham toda uma veste determinada por Deus, né? Tinha os tumins, os sumim, tinha as romãs que era um cinturão, né? Porque se ele entrasse em desconformidade com Deus lá dentro, Deus o matava. Então ele ficava com essas romãs que eram como se fossem campainhas, para que ele lá dentro o povo soubesse que ele estava vivo, porque ninguém podia entrar lá dentro dos Santos dos Santos. Era um lugar que só o sumo sacerdote podia entrar. Qualquer outro que se entrasse, Deus fulminaria na hora. E aí ele voltava, ele entrava também com uma corda, que se ele morresse lá dentro, o povo tinha que arrastar ele para fora, ninguém podia entrar lá dentro. E ele fazia essa oferta, e quando voltava, Deus descia, quando ele espargia o sangue em cima do propiciatório, que aplacava a ira de Deus contra o pecado, porque Deus nunca aceitou o pecado, Deus não é conivente com o pecado, e Deus ele se ira contra o pecado, ele permanece irado contra o pecado. E ali Deus descia no meio da fumaça, e quando Deus descia, era uma aprovação de que ele havia recebido a oferta, subia uma fumaça,
Então, da mesma forma que o sacerdote entrava, ele não podia virar as costas naquele momento, porque a presença de Deus estava ali dentro daquele propiciatório. Então ele saía da mesma forma que ele entrou e levava para o povo a resposta de que Deus havia aceitado a oferta e que eles estavam perdoados, e aquilo perdurava por mais um ano, e assim era todo o processo transitório da lei, porque Deus já tinha previsto um que seria eterno, que seria aí o Cristo. E depois dessa aliança mosaica veio a davídica, né, que foi sobre Cristo, sobre Davi, e aí já tem o aspecto da própria aliança de Abraão pela linhagem, que Davi veio da linhagem de Abraão, né, dando essa incumbência de que da própria linhagem de Davi viria o Cristo. Então ele fez a promessa a Davi que sobre o seu trono não faltaria rei, e o próprio rei que reina e permanece entre nós é o Cristo a quem conhecemos, a quem amamos e quem nos incluiu nesta nova aliança aí, que será permanente. Quer falar alguma coisa, Edu? Quer abordar alguma coisa, concluir alguma coisa a acrescentar aí? Fica à vontade. Então, a aliança davídica, né, que é a sexta, né, na minha contagem, ocorre ali em 2 Samuel 7, do versículo E 8 a 16, né? Por meio do Antigo Testamento, Deus interligou os pactos de uma maneira muito especial. É uma extensão da promessa da eternização do trono de Davi, né? Do qual vai vir a cepa da linhagem de Jesus Cristo, né? A verdade é que essa palavra, somente a dispensação, né? Ela está atribuída a um gerenciamento domiciliar, né? É uma palavra grega e ela é envolta nesse sentido, ela aponta esse sentido, né? De como um pai de família administraria o seu lar, né? Mediante as situações em que ele queria conduzir a educação de uma família para um direcionamento. Então, todas as vezes que Deus estendeu uma aliança, fez uma aliança, ela é um tipo de graça, né? A gente tem uma fala que a graça começou aqui em Cristo, mas na verdade a graça ela está preparada antes da fundação dos séculos. Então, são ações de Deus para com o homem e o homem não merece tal ação. É o favor imerecido, né? A extensão de Deus, o braço de Deus, a mão misericórdia de Deus estendida a favor do homem que sempre recusou e se rebelou contra Deus, né? Desde o primeiro ato que Deus colocou Adão para ser um chanceler de toda a sua criação, né? Estabeleceu para ele um único item da qual ele exigiu obediência, porque aquele item não era uma proibição de comer algo, não era uma proibição apenas caprichosa da parte de Deus, mas tem algo por trás disso que é pouco analisado, que é olhar aquele fruto ia desprender o homem da inocência, né? Presumindo ser a árvore da ciência do bem e do mal, Satanás argumentou, né, para Adão e para Eva, que ele se tornaria semelhante a Deus. Então, quando Adão e Eva caem, né, nesse sentido, eles caem por puro egolatria, por pura vaidade, por querer se veio a cobiça dos olhos, né? Veio a cobiça dos olhos, né? Eles quiseram se assemelhar a Deus, né? Não se contentaram em ser criação, queria estar no patamar de criador, né? Então é o desvio de foco, né? Eles erraram o alvo, foram chamados para ser adorador e gostariam de ser adorados, né? É a mesma coisa que Satanás fez, né? Usurpador do trono de Deus. Então a aliança, na verdade, são ações da graça, né? Da graça da parte de Deus, são favores imerecidos, né? O que aconteceu em Adão ali no Éden, o Senhor sacrificou um animal inocente para cobrir a vergonha de Adão e Eva, né? Foi a primeira tipificação do sacrifício de Cristo, né? O modelo já se dá ali, né? E aí as alianças ela vem acontecendo porque todas elas os homens as rasgam, né? Todas elas os homens descumprem. Não é porque tem 7 porque precisava de ter 7, é porque todas elas
os homens descumpriram, né? Então a lei ela começa em Moisés, mas a lei moral do caráter de Deus, ela sempre existiu por causa da imutabilidade de Deus e por ele ser um ser eterno, atemporal, vir da eternidade e ir para a eternidade, sem princípio nem fim de dias, né? Então, o caráter moral de Deus é imutável, existe a imutabilidade, mas a ação de Deus para com os homens, ela vai se ajustando, se adequando. A primeira cobrança, você pode ver que é um único item, e aí o homem perde essa chance, né? E aí o Senhor estende uma aliança diferente, que da corrupção que chega até Noé, o povo se dá em casamento, se torna violento, vive como quer, né? Então o Senhor estende a Adão um condicionamento de permanecer justo, dá a ele um prazo de construção de uma arca e aí estabelece essa aliança para as pessoas, fala, vocês têm chance de entrar nessa aliança. Tem um prazo aqui, ó. A construção da arca, ela vai te dar aí um prazo de você se arrepender e ser incluso na aliança. Ninguém vem, nem os familiares de Noé, eles só são justificados por causa de Noé. Eles só entraram na arca porque Deus, amando Noé de tal forma, não deixou Noé sem os seus familiares, né? Mas enfim, todas as dispensações, elas, na verdade, as alianças são dispensações de graça para tentar abarcar o povo debaixo da salvação, né? Pelo amor de Deus ser um amor que não pode ser interrompido, é uma fonte que emana ininterruptamente, ele sempre está reajustando o seu favor a critério de incluir o homem na salvação por causa do seu amor, ser um amor ímpar, né? Agora, quando chega na última, onde muda tudo, que é essa de Cristo, né? Onde nós estamos. É a última dispensação. Não vai ter uma próxima. Essa é a final. Essa é a última. Acabou. Encerra. Essa encerra. Então, todas as alianças, né? Elas aconteceram e isso prefigura os dias, né? Por isso que, escatologicamente falando, não dá para cravar data, porque está escrito que a volta de Cristo nem o Filho do Homem sabe, ou seja, é um segredo paternal de Deus, não se tem conhecimento dele, mas consegue se aproximar porque ele deixou-se alguns sinais, né? Então a gente nota que o sexto dia já está terminando, está chegando do meio-dia para tarde, pelo menos é a impressão que dá, né? Está caminhando do meio-dia para tarde. Então isso vai terminar e aí a sétima é a permanente porque ela representa o descanso. Por isso que Cristo veio e ele é chamado sábado, né? Porque o sábado representava o descanso, né? O descanso de Deus no sétimo dia, na criação, né? Que ele descansou no sétimo. 7 é o número perfeito de Deus, né? É o número que da plenitude, o número completo. Né? O número da totalidade, né? A esfera espiritual ela é representada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, portanto, por 3. O número 3 representa a esfera espiritual. E a esfera material, toda a criação, ela está presa dentro dos 4 elementos que Deus mesmo criou, que é a terra, a água e fogo, né? Esses 4, eles formam a criação. Não tem nada que existe fisicamente que não esteja composto por ar, por água, por terra. Né? E o espiritual é representado pelo 3. Então, o 3 mais o 4, ele representa o 7. O 7 é a totalidade de tudo que existe. Portanto, se torna um número da perfeição, né? Não é um número aleatório, é um número da perfeição. E o 7º é a representação do descanso, né? Já que perdemos a ação inicial do amor de Deus, Adão caprichosamente deu ouvido a Satanás, amou o seu próprio ventre, então estamos jogados nessas alianças e a nossa sorte é que temos um Deus misericordioso, que vai, você vê, a primeira não se cumpre, ele põe a segunda não se cumpre, ele aplica a terceira não se cumpre, e assim vai, e nós vamos errando em todas elas. Porém, quando chegou na de Cristo, e aí é a final, e ela não abre margem para falhas, porque todas as alianças, elas condicionavam o homem de fora para dentro, era uma cobrança, né? Principalmente a lei, quando tem alguns que erroneamente falam que Cristo aboliu a lei. Ele não aboliu nada, ele cumpriu a lei.
porque a lei ela é perfeita, imperfeito é o homem para se ajustar a ela, para cumprir O ela, homem era né? incapaz de Mas como cumpri-la, né? mas como ele é perfeito, Cristo é perfeito, então a perfeição, Cristo com a perfeição lei, se encaixa perfeitamente. Ele conseguiu cumprir toda a ordenança e exigência da lei. Tem gente que pensa que a lei, como você trouxe alguns pontos, né, ritualísticos aí, que representavam, que figuravam, né, que trazia toda essa figura ritual para entendimento da complexidade da adoração que Deus queria receber, a lei cerimonial, pensa que esses detalhes são detalhes que depois o Senhor jogou ele fora, de maneira nenhuma. Esses detalhes são a riqueza da lei de Deus para incluir o homem naquilo que internamente ele não conseguia produzir. Então Deus criou todo um cenário externo para que você, obedecendo regras, conseguia atender pelo menos o mínimo das exigências. Então, a lei é uma cobrança, né? É uma nota de promissório em aberto. E Cristo é a cédula do pagamento, certo? Todos os homens que vieram cumprindo, de certa forma, alguma parte sacrificial, cumprir alguma parte sacerdotal, nem de longe pagaram a dívida, né? Eles foram só protelando, Em Cristo, a execução final desse carnê. Esse débito é quitado em Cristo, e aí se dispensa a última dispensação, que é por meio do derramamento do Espírito Santo, né? E a graça, ela não tem margem para erro, porque ela vai buscar eu e você na nossa valeta pessoal da morte, no meu caixão, onde eu estou morto, sem respirar, sem ver, sem agir. Ele vai me recuperar. Como ele vence a morte, ele me tira das garras da morte, tomando a chave do império. Então lhe foi dado todo o poder, nele consumado a obra sacerdotal eterna, né? Agora sim está pago a dívida, e ele me inseriu neste plano que é infalível. Então o homem por si só é incapaz de se salvar, e é incapaz também, mediante a favor e a esclarecimento dessa graça maravilhosa, de tropeçar e perder aquilo que ele não conquistou. Então não é que eu posso pecar, não é que eu posso viver o mundo, mas na compreensão do que é graça, eu entendendo o contexto do amor que me alcançou nas profundezas da minha morte, em que nem respirar eu respirava, agora eu entendendo pelo menos o mínimo do que é esse favor, não tem como eu cair desta graça, porque toda a fibra, toda a minha mente, todos os meus pensamentos, fibra que eu digo, fibra do meu corpo, todos os pensamentos que me foram elucidados pela luz de Cristo, não me deixará ir além disso. Não, eu nunca vou desistir de Cristo, não é por capacidade, é por conversão, pela transformação do velho para o novo. Então se torna o plano de Cristo infalível no homem, aquele a quem foi abarcado pela misericórdia e tirado a venda dos olhos e derramado o colírio nos olhos. É impossível que ele volte como a porca lavada para o esparrajadouro de lama, porque compreendendo o tamanho dessa aliança, não existe como eu desistir, ou eu largar, ou eu perder. Primeiro ponto, não dá para perder aquilo que eu não conquistei. Não é uma conquista pessoal, é uma conquista de Cristo. Então, ele me fez merecedor dessa conquista sem que eu merecesse. É a última aliança, em contraste com a antiga, porque o que nós trouxemos aqui, já vou passar a palavra para o Joel, o que nós trouxemos aqui, tem alguns que não acreditam. Dispensações são os dispensacionalistas. Tem alguns que acham que isso não tem base. Tem base, mas tem alguns que não gostam, entendem a velha aliança e a nova aliança. O que eu e o Joel entende é a velha aliança, a nova aliança, pontuada por 7 dispensações. Né? Então a gente entende que ele fez novas alianças, entendemos o velho e o novo como um divisor de águas, isso é inegável, mas porém a gente vê as 7 vezes que Deus atua refazendo os votos de amor para conosco, e nós descumprindo, né? Desde então, descumprindo, falhando em tudo. Mas esta última, ela é tão impactante, porque aí inverteu tudo.
A lei cobrava e a lei me dava um padrão para mim enquadrar nele, né? Uma exigência, se enquadra nisso aqui, ó. Este é o modelo que você tem que estar para estar salvo. Agora, a graça, em vez de me exigir um padrão, ela entrou dentro de mim e me transformou de dentro para fora. A regeneração é de dentro para fora. Fala, meu querido Joel. Sei que você está fumegando aí com vontade de dar um sorte a visão. Não, tá coerente tudo que você colocou. É só assim, o fato dessas 6 alianças e essa última agora, que é a 7 permanente, não significa que Deus fracassou, né? Isso foi, como você bem frisou, foram tentativas de relacionamento que Deus sempre quis com o homem. E, de certa forma, fazer com que o homem se enquadrasse dentro da sua lei. Porque para ter um relacionamento, precisa ter uma harmonia, né? É como um casamento. Existe um pacto, uma aliança, e precisa ser cumprido sempre dos dois lados. Deus sempre cumpriu com o dele e o homem deixava de cumprir com o seu. Exatamente. E não sei se você concorda, mas veja bem, Deus, ele não, talvez se o homem chegasse ao ponto de cumprir algo que o homem carrega dentro dele desde Adão, quando ele vislumbrou ser semelhante a Deus, o que fez o primeiro ser pecar e ser destituído da glória de Deus, que foi o querubim, foi por soberba. Então, existe uma coisa que Deus não aceita, é a soberba. Ele caiu por causa da sua soberba, né? Ele era um ser, ele era um querubim, né? Ele andava sobre as pedras afogueadas, ele tinha incrustado nele 10 pedras, não pedras minorais, mas eram virtudes, né? Que a palavra cita lá em 28 de Ezequiel, que nós entendemos que era uma prefiguração dele. E ele era aferidor de medidas, né? Ele aferia medidas dos anjos, ele andava sobre pedras afogueadas, que a gente sabe não é pedras de fogo, mas a própria hierarquia, a gente entende que pode ser como a própria hierarquia de Deus, as pedras afogueadas que ele andava assim em cima e fazia todo o seu aferimento de medida, mas quando ele entendeu que ele poderia, né, em algum momento, até porque ele não tinha, como a gente já conversou isso em particular em alguns assuntos aí dos nossos encontros, que ele não tinha noção e nem dimensão de quem era Deus, né? Quando Ninguém ele tem. tentou entender, ele já tinha sido jogado para baixo, sem corpo, sem nada e condenado. Então, essa condição de soberba já levou milhares e continuará levando milhares de homens ao inferno, porque ele não reconhece em Deus a sua dependência, quer se tornar algo acima, que quando ele consegue algo, ele quer levar para si toda a glória. E Isaías profetizou que a sua glória, Deus falou na boca de Isaías que a sua glória a outro ele não dará. Então, por isso eu entendo que da parte de Deus foi necessário Cristo vir, até porque aí Paulo diz que a graça não é por obras, né? É por fé, e fé é dom de Deus. Então, para que ninguém se gloriasse, precisou essa aliança da parte de Cristo, para que o homem entendesse que não é a sua condição, não é a sua capacidade, ele é incapaz, inoperante de produzir qualquer coisa se não for da parte de Deus, porque o próprio Cristo disse, né, que a vara de si mesmo não pode dar fruto, e sem mim nada podeis fazer. Então tudo, Paulo fecha com um laço maravilhoso em a igreja de Colossos, quando ele diz que tudo foi feito por ele e para que nele habitasse a preeminência, que é a perfeita formosura de Deus, né? A plenitude de Deus nele, para que nós fôssemos salvos aí e fôssemos incluso nessa 7ª aliança, que é a aliança eterna. Maravilha. Sobre essa parte que você pontuou, é muito, muito importante deixar isso claro. Gostei demais da pontuação, porque assim não abre precedente para pensar. Não, a falha nunca partiu de Deus. Deus ele é infalível, né? A infalibilidade em Deus é um atributo também dele. É o único ser que não falha, não erra, não fracassa, não enfraquece. Enfim, ele é o que é e permanece eternamente sendo o mesmo, imutável, perfeito, invariável, invicto. Ele é, né?
Portanto, qual foi a razão? Vamos fazer uma análise mais fria um pouco. Qual foi a razão que convenceu Adão e Eva a comer aquele fruto? Foi força? Foi ameaça? Não. Foi seduzido pela própria vaidade. O pecado inicial, né, que você trouxe a arrogância, né? Foi o que você falou, né? A arrogância. A arrogância é O a orgulho, né? soberba, né? Soberba. Soberba. Soberba, ela é irmã de sangue da vaidade, né? A Sim, vaidade é entendi. a mãe de todas, e, enfim, um modo de dizer aqui apenas, a vaidade é o gatilho inicial, né? E a mesma coisa aconteceu com Adão e com Eva, correto? Os dois envaidecidos com a suposta ideia de ser igual a Deus, preferiram desobedecer uma única ordem, uma única restrição, tendo eles uma coisa que para nós é inimaginável, um corpo que não adoecia, não sabemos se ele viveria eternamente ou não, porém ele tinha gozo e desfrute de tudo, e o intelecto de Adão é uma coisa muito superior. A gente acha que ele foi burro por ter comido o fruto, na verdade ele desfrutava de uma riqueza intelectual muito grande. Veja bem que toda a flora, toda a fauna, todos os animais ele catalogou um a um e com sentido. Então, você veja que era de uma riqueza muito grande o que Deus tinha dado. Então, Adão e Eva, a gente não tem ideia do que eles eram errados. Sabemos que eram seres humanos, mas a grandeza do corpo, a saúde, enfim, A perfeição, né? é a perfeição, a velocidade cognitiva, a desenvoltura, a envergadura como homem deveria ser grandiosa, porque aquilo era a obra-prima da mão de Deus. Deus fez com suas mãos, né? Não foi nem falado, ele colocou detalhes, né? Se um artista consegue desenvolver uma escultura que você fica pasmo no vislumbre, você imagina o que Deus fez. Se sendo Deus o que é, nós não temos ideia, né? Temos uma dimensão pequena de Deus porque ele se fez revelado, né? Tudo que nós Sim. sabemos de Deus é porque ele se revelou, porque ele mesmo diz que ele tudo discerne, por ninguém é discernido. Então, ele é insondável, ele é luz inacessível, não tem como acessar. Esse é o ponto que você falou de Satanás. O próprio Satanás, ardiloso e astuto como é, se ele soubesse o tamanho e o poder de Deus, ele ia fazer as contas, ia deixar quieta essa palhaçada aí. Mas, no mínimo, mas com certeza, Deus não é sondado nem pelos próprios anjos, né? Essa ideia de que, aquela ideia folclórica e infantilizada de Deus ser um senhor de cabeça branca que se assenta a um trono, isso é da maior das bobagens, isso é a maior das bobagens que já inventaram para humanizar Deus. O que aconteceu? Você falou, Deus não falhou em nenhuma delas, Deus não falha mesmo. A lei está escrito que ela era enferma para salvar, né? Ela se enfermou para salvar, porém não é a lei que adoeceu, ela ficou impotente por causa do homem. Não Sim. é ela que ela estava errada, em alguma coisa ela estava falhando, ela tinha demasiadamente justiça e falta disso, falta daquilo. Não, a temperança dos mandamentos foram dados por Deus. E veja bem, o caráter moral de Deus é expressado nas 10. As 613, ela se divide em civil e cerimonial, tá certo? Dentro dessas Perfeito. leis, a cerimonial era para condicionar o homem a um tipo de adoração que fosse, no mínimo, aceitável diante da perfeição de Deus. A civil era para os homens, para que eles vivessem, para que eles não adoecessem, para que eles dividissem os bens, para que eles não se prejudicassem, um não furtasse o outro, um não lesasse o outro. A lei Houvesse civil uma harmonia, né? é para a harmonização da civilização, exatamente para essa finalidade, né? Só para trazer aqui, às vezes alguém diz, mas e o sábado, a gente guarda ou não o sábado? Veja bem, toda a lei ela tem direito e dever, direito e dever. Dentro da lei do sábado, por mais que tinha um propósito aquém do descansar, tinha também um dia para adoração a Deus, né? O sábado também ele era reservado não só para o descanso, mas para a adoração a Deus, certo? Mas era um dia que era para o povo, era um direito que Deus deu ao povo e não um dever. Porque você pode adorar a Deus de segunda a sexta, irmão, mesmo trabalhando, certo? Mas no sábado Deus dava para eles um descanso, e isso era um direito, não um dever. Então quando você transforma isso em dever, você transforma em jugo, certo? Quando você Vira transforma sacrifício, né? quando você transforma isso aí em direito, é um benefício,
certo? O que Deus fez? Desde o começo, o homem não queria ser igual a Deus, não foi esse a prerrogativa de Entendi. Adão para fazer o que ele fez? Pronto, então Deus falou o seguinte, olha, eu tenho algumas coisas para estabelecer para que vocês fiquem, no mínimo, padronizado, pelo menos no meu caráter. Não sei se você pega essa visão. Para Sim. que você chegue, pelo menos, se aproxima do meu caráter, porque como fisicamente vocês são limitados ao fôlego, certo? Vocês são limitados à gravidade. Vocês nem voar, vocês Uma voam. vez que tinha a semelhança de Deus, né? Então, vocês não podem voar, vocês não podem aumentar um côvado, vocês não podem acrescentar um dia, um segundo na tua existência, certo? Não pode fazer nada disso. Então, vou dar a chance para vocês aqui, de vocês ser pelo menos semelhante a mim em caráter, em valores moral. Então, o Senhor foi estabelecendo as regras, deu a lei e falou, tá aí, ó. Se vocês querem ser igual a mim, não era para comer o fruto, é para seguir esses mandamentos. Então, agora enquadra aí que eu quero ver. Não teve um, desde o Teve um. começo até o final. Deus deu todas as chances, dispensou dom, fez maravilhas, abriu o mar, fez chover fogo do céu, colocou uma nuvem para fazer sombra de dia, uma coluna de fogo à noite. Irmão, não economizou, fez o cume do monte arder, desceu no meio do faraó, derramou 10 pragas, transformou a vara de Moisés numa serpente, falou, viu, eu não vou economizar com vocês, vou dispensar tudo. Ele derramou tudo que o homem precisava. Como assim, Joel? Ó, da minha parte, o que eu tenho que fornecer para vocês, eu vou fornecer tudo. Esquenta não que eu vou fornecer tudo. Tudo que vocês precisar, eu vou dar para vocês. E vou dar aqui para vocês um modelinho que se aproxima do meu caráter. Vou colocar o meu caráter em 10 mandamentos e vocês se ajustam nele aí. E cumpre esses mandamentos aí. Estando enquadrado, vocês vão ficar debaixo da benção do monte de Gerezim. Pode alguém estar achando que eu estou fazendo bagunça, mas é só para a gente avançar na live. Eu sei quando veio o monte de Gerezim, e isso não veio no começo, veio lá em Moisés. Tudo bem, eu estou querendo dizer o seguinte, que bendito em tudo só seria, tanto no campo, na cidade, enfim, só seria aquele que cumprisse toda a lei do meu Deus, que estivesse cumprido. Houve alguém? Não. Deus deu chance para todos? Deu para todos. No final, ele só quis mostrar o seguinte, existe um meio, por causa do meu amor, que eu vou salvar a todos, assim no sentido do que compete a parte dele. Ele vai estender a salvação a todos. E isso é a competência dele. Estender o braço da salvação. Quem é o braço da salvação? Jesus Cristo. É a pessoa da salvação. Ele é a salvação em pessoa, certo? Ou seja, uma parte dele mesmo, expressada como filho, vai se esvaziar de toda a glória, vestir da carne que vocês têm, só para provar aquilo que Paulo falou, que ele veio na carne, para na carne vencer a carne. Ele foi esvaziado de poder, esvaziado de glória, e na cruz ficou sozinho no final, né? Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que tu me desamparaste? Ou seja, estava sozinho, cravado, castigado, esvaindo em sangue, morrendo de sede, tinha desmaiado no caminho, ou seja, estava ali as ânsias da morte, sozinho, ele reteve a obediência até o fim. O que Adão não fez, estando no paraíso, tendo tudo à sua mão e ao seu alcance, a seu bel prazer, a chancelaria de toda a criação na mão de Adão. O que ele fez? Desobedeceu por causa de ego e vaidade. Cristo, tendo todo o céu ao alcance da sua mão, se esvaziou de tudo, desceu nas partes mais baixas, porque o Éden representa o topo, e o que Cristo foi viver representa o mínimo, o mais baixo, o assoalho da terra, certo? Em questões de liberdade, de conforto, de tudo que Deus podia prover, certo? Então, Éden é o topo, e o que Cristo desceu é o assoalho, irmão, era jogado na vala. E ele, nesse lugar inóspito, hostil, contra todos, e o inferno reunido contra ele, ele foi vitorioso na obediência. Ovelha muda, não reclamou de nada. Então Cristo
Deus provou por meio de Cristo que aquilo que o homem presumiu fazer no começo, nem com a ajuda de Deus, fornecendo dons, fornecendo revelação, fornecendo lei, fornecendo tudo, nem com isso o homem é capaz de se salvar. Precisou de novo de ser salvo por alguém que é capaz de prover salvação. Quem é esta pessoa? O próprio Deus representado no Filho, expressado no Filho. Então, as dispensações foram para mostrar o tamanho do amor, da misericórdia, dos favores e deixar nós bater um pouco de cabeça para ver se a gente consegue se enquadrar na salvação. Foi possível? Não foi possível. E aí, felizmente, ali em Efésios 2:8, né? Porque pela graça sois salvos por meio de fé, isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem por causa das obras, não é por meio de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, ele deu chance, desde a primeira aliança até essa que nós vivemos, de sermos salvos por obras. E ninguém se salvou. Ninguém se salvou. Agora, a última dispensação é por conta dele, é por conta da casa. Não sei se você pega a visão. Falou, essa eu dei para vocês pagar, vocês não conseguiram, essa aqui eu pago, aí vocês vão ser salvos. E mesmo assim, ainda o homem se sente na condição de desprezar esse convite, né? Você veja que você trouxe um assunto muito, mas muito bem elucidado, de que como Deus não fracassou em hipótese alguma, ele trouxe para o homem o modelo e falou para o homem, se encaixe nele e veja se você consegue chegar aí, pelo menos à altura um pouco do meu caráter. Isso é formidável o que Deus fez. E você vê que o homem era tão incapaz que quando Moisés subiu no Sinai, né, e lá no meio daquele trovoada, relâmpago, e a glória de Deus entrava, e quando Moisés entrou para dentro da glória, quando ele desceu, ele teve que colocar um véu no seu rosto, que o povo não conseguiu olhar para ele. Tamanha era a glória de Deus no homem, você imagina, diante de Deus, né? E aí, como o homem, se Deus provou para o homem que ele era incapaz de subir à altura de Deus, do seu caráter, se vestir de glória, né? Daquilo que todas as ferramentas, de tudo aquilo que Deus lhe proporcionou ao homem, era impossível ele se vestir de glória para estar à altura de Deus. Aí Deus se esvaziou e o Cristo se vestiu de carne para vir falar à nossa altura, para vir conversar conosco e nos proporcionar essa aliança maravilhosa. É formidável, né? Você imagina o tamanho do amor, como é que alguém pode medir isso, ou quantificar, ou qualificar? Irmão, o amor de Deus não se expressa em palavras, não consegue abarcar o amor de Deus com uma frase. O cara pode ser bom na oratória, ele vai esgotar qualquer recurso de vocábulo e não consegue enquadrar, abarcar o amor de Deus. A ação de Deus, ela é inexpressável. É algo que não se pode explicar. É viver em gratidão absoluta, reverência absoluta e réu confesso o tempo todo. Por isso que essa dispensação, ela é infalível para salvar. Ela perdeu o percentual de falha, não da parte de Deus, mas do homem. Eu estou falando do homem. Porque o homem tinha uma margem muito grande de falha mediante a lei, mas mediante a graça, ela tornou o homem incapaz de cair dela, porque ela é tão formidável que uma vez... Foi abrangente de uma tal forma que o homem não consegue, né? Uma vez que é esclarecida, você fala igual Paulo, sou prisioneiro de Cristo, mas as algemas não são de ferro, não são de obrigatoriedade, não são de prisões. É você que se aprisiona em Cristo por laços inquebráveis de amor. Você de alegria e de prazer, né? Você não quer sair, e não há o que faça. Por isso que está escrito lá que nem a altura, nem a profundidade, nem o passado, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura é capaz de te separar do quê? Daquilo que Paulo falou, que ele estava preso, sou prisioneiro, do amor que está em Cristo Jesus. Este amor, você uma vez entendendo ele, você não consegue mais se desprender. Por isso ela se tornou perfeita. Ela é o plano perfeito, é a dispensação
condição perfeita para a salvação. Aqui, aquele que não é salvo em nenhuma condição será, desde o pior homem até o melhor, a graça é suficiente para salvar o mais horrendo dos homens, a pior pessoa que pode estar vestida de vício, vestida de crime, vestida de ódio, vestida de práticas imundas, que é uma pessoa que precisa ser acorrentada. A graça consegue salvar essa pessoa, consegue salvar esse cara, do por mais perverso que seja. Mas isso, Joel, tem pouquinho tempo, tem mais uns 15 minutos aqui. Deixa só um minutinho. Quando você falou sobre isso daí, me veio à mente, salvo erro, o primeiro de Isaías, ele profetizou, né? Que os teus pecados poderiam estar vermelho como a escarlate ou como o carmesim. A escarlate era um produto derivado que, quando ela impregnava, dificilmente conseguia se tirar. Ele disse, pode estar vermelho como o carmesim, que se tornará branco como a lã. Então se torna dentro daquilo que você expressou aí, do que a graça veio fazer. Você pode estar debaixo do trono do demônio, enrolado até o tampo, lascado do jeito que for, que a graça ela consegue te restaurar, te restituir e te colocar dentro do céu. Mas existe um viés que Satanás ele está sempre operante, atuante, que é o religiosismo meritocrático, aonde você olha para si mesmo e começa a autoaprovar as suas obras, e a cada dia você se afasta do centro desse amor, porque o epicentro desse amor, o cerne desse amor, né? Eu posso dizer aí a coluna vertebral desse amor, ela está exatamente no choque que Paulo teve, né? O homem que era e o homem que se tornou. O homem que era, ele dizia de si mesmo, prerrogar de si justiça. Né? Ele estava a serviço do sacerdote, a serviço da lei de Deus. Então, para ele servia a Deus como um homem justo. Na elucidação da graça, no cair das escamas, no pingar do colírio, ele falou que dos pecadores ele era o principal. Então, é ali que nasce, né? Então, enquanto não acontece esse cair das escamas, tem muitos que estão dentro da religião, eles servem a Deus assim no que eles entendem servir, né, na prática daquilo que eles aprenderam a servir, e começa a acumular uma pontuação imaginária em cima das obras que eles praticam. Eu não ando barbudo, eu não bebo, eu não falo palavrão, eu pago minhas contas, eu trabalho, eu tenho uma esposa só, eu isso, eu aquilo outro. E ele faz igual aquele fariseu junto com o publicano dentro do templo, que falou, eu não sou isso, não sou aquilo, e eu também dou oferta ao templo, dízimo, né? Dou oferta para as viúvas, os órfãos, né? E para lá, e não sou como esse publicano aí. Sim. E o publicano cai de joelho, olhando para aquele homem, né? E ele olha para si e fala, Pai, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E o Senhor falou que, em verdade, o segundo foi justificado e não o primeiro. Ou seja, e os dois estavam dentro do templo. Você pegou a visão? Os dois estavam dentro do templo. Só que um, ajoelhado debaixo de luz, enxergava a si próprio como um homem imundo que não merece salvação. O outro de pé, dentro do templo, mas fora da luz. Porque tem muita gente dentro do templo, né, dentro do sistema, congregando todo dia, véu, terno, gravata, missão, atende pobre, dá coleta, canta, toca, ensina, prega, e não viveu ainda o elucidar de Paulo para olhar para si no espelho da consciência e falar, eu sou o principal dos pecadores, e o mesmo do publicano. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Um irmão me perguntou o que é graça e o que é misericórdia, para mim passar a bola para você. Graça, né, e misericórdia. Misericórdia é algo que nos livra, misericórdia nos livra de um castigo eterno que merecia. E a graça é um favor imerecido que nos abençoa com uma benção que nós não merecia. Então, um nos abençoa com o que nós não merece e o outro nos livra daquilo que nós merece. Aquela máxima, todos que estiverem no céu vão dizer um dia, eu não merecia estar aqui. E todos que estiverem no inferno vão dizer, eu merecia estar aqui. Se tiver essa consciência, houve então o nascimento e a inclusão desta alma dentro desta aliança que é a última dispensação. Que ela prova para o homem que nenhuma situação, em nenhuma condição, você é capaz de se salvar. Foi isso que as primeiras alianças mostraram para o homem e para a natureza
natureza humana, desde a primeira, adâmica, ou até a edêmica que você falou, que era da inocência, que era apenas um pacto de condicionamento, cuida do que é meu e me obedece. Mas depois a adâmica já foi extensão da misericórdia, um favor que Adão não merecia, ou seja, ele merecia a morte e Deus matou um animal e vestiu ele e deu para ele condição. Então, dentro disso aí, até que nós chegamos em Cristo, todos nós falhamos e seríamos falhos. Se eu, você, nós, tudo que está aqui, ouvindo, assistindo, ou irmãos que nós conhecemos, nesta época, todos falhariam na mesma situação. Nenhum de nós conseguiríamos chegar a obter êxito na salvação. O que ficou provado? São 7 alianças e nós falhamos nas 6. Durante 6 dias, andamos errante e caindo para a morte. No 7º, Cristo, que é o sábado, que veio trazer o descanso, ele se sacrificou no nosso lugar. E agora, por causa dele, existe salvação. Mas tem quem está vivendo este tempo e não vive esta aliança. Porque enquanto você pensa que é mérito de obras, mérito de caráter, mérito disso e daquilo outro, você ainda não está inserido no contexto da graça, da dispensação do Espírito Santo por meio de morte de cruz e misericórdia. Meu querido, nós chegamos às 23 horas, mas dá para você passar mais uns 5 minutinhos falando aí, que o Instagram ele derruba com 1h10, mais ou menos, dá para a gente falar. Se quiser agora trazer suas considerações finais, pode falar. Para mim foi formidável, a gente entrou em assuntos que, mesmo estando tantas vezes juntos, nunca havíamos falado, né? E veio os assuntos assim, muito top. Estou feliz aí pela elucidação que Deus nos trouxe com relação a isso. E só sobre a nova aliança, Edu, eu gostaria de ler aqui o que foi pregado através de Jeremias. Veja só, que quando ele fala sobre a aliança, a nova aliança, ele diz assim, ó: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto, um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que o tomeis pelas mãos para o tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto. Ou seja, Deus está responsabilizando o homem por ter invalidado todos os concertos e todas as alianças, que é o que você fechou aí agora, cai exatamente nessa profecia de Jeremias. Eles invalidaram o meu concerto, mesmo apesar de eu os ter desposado, ou seja, de eu ter feito um casamento com eles, né? Desposar significa um relacionamento, um matrimônio, uma união. Mesmo eu tendo unido eles invalidaram o meu concerto. Mas este, que é o concerto da nova aliança, eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, para que a minha lei no seu interior a escreva no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então já não é mais a aparência, já não é mais o ego do homem, a condição do homem, a capacidade do homem, externo, mas interno, Deus escreveria a lei nos nossos corações. Por isso que o próprio Jeremias pregou dizendo: não rasgai as vossas vestes, rasgai os vossos corações. Querendo dizer, reconheça quem você é e que só através da misericórdia de Deus vocês serão salvos. Ou seja, não são as minhas obras que produzirá salvação, mas eu estar salvo me faz produzir boas obras. Exatamente. Tem aqui uma irmã que perguntou se terá a parte 2. Sim, nós faremos, trazendo mais assuntos no mesmo sentido, né? Mostrando, evidenciando a questão do amor de Deus infalível, a infalibilidade do plano da misericórdia. Vamos trazer, sim, mais assuntos. Vou conversar com o Joel e nós marcamos uma próxima. Isso é certeza que a gente vai fazer. Foi muito boa. Além do alcance ser pouco dessa vez, aí não chegamos a 200, mas o dia também não é muito propício a isso, né? É um dia de trabalho amanhã cedo e tem muita gente que já está enrolado em lençóis, né? Glória a Deus. E hoje está frio demais. Está frio. Mas essa live vai ficar salva aqui no meu IGVT, tá? Eu vou marcar o Joel. Também, quem segue só o Joel vai achar lá a live naquela última aba, quando você entra no perfil, a última aba do lado direito, vai achar a live que eu vou marcar ele aqui a hora que eu for encerrar.
E também eu vou subir ele nessa live nesse canalzinho que está atrás de mim aqui, ó. Se estiver vendo, tem um canalzinho que Deus preparou. Eu deixo salvo aqui e deixo salvo também no canal para alcance de mais pessoas que às vezes não tem Instagram ou não consegue voltar e achar, porque o Instagram é mais complicado de mexer. Vai ficar salvo lá também. E lá vocês podem deixar os seus comentários e nós faremos uma segunda com a ajuda de Deus, porque essa tem sido uma ferramenta que Deus preparou para nós falarmos do seu amor, da sua misericórdia e do seu favor e pregar o evangelho, porque por mais que nós não nos consideremos pregador, vamos pregar do mesmo jeito. Verdade. Se quiser Só terminar para isso, concluir, eu quero agradecer a todos que participaram aí, que tiveram esse tempo para se dispor em nos ouvir, né? a Que Deus paciência. abençoe e recompense. E só como a gente sempre fala, né? Eu quero deixar aqui gravado isso, que alguns simbolismos do Apocalipse, né? Algumas coisas que estão lá como parte simbólica, um dia, quando acontecer esse céu se desenrolar aí e Cristo voltar em nuvens de glória, muita coisa que está ali nós vamos entender. Mas nós viveremos a eternidade e nunca vamos conseguir chegar a uma conclusão daquilo que é o Evangelho de Cristo, né? Porque não tem como mensurar. O evangelho nos é fornecido o mínimo para que nós andamos pela guia, né, pela vereda, somos guiados pelo mínimo de que seja necessário para chegar até o fim. Agora, Apocalipse, escatologia, essas profecias finais, é aberto à interpretação. Mas uma coisa a gente tem que ter na cabeça: se eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim, o que tiver na escatologia para acontecer, eu vou viver. Amém. Amém. Glória a Deus. Se quiser saudar o povo, aí pode saudar, encerrar, também eu vou. Oi, Saudação. Deus Saudação. abençoe, paz de Deus a todos, fiquem com Deus. Amém. Paz de Deus a todos. Ósculo Santo da Caridade na face de todos. Até a próxima, meus irmãos. Amém. Amém.